No que diz respeito à advocacia pública, julgue os itens a seguir. Compete à advocacia pública proceder à defesa do chefe do Poder Executivo em ações judiciais nos quais o referido agente público for acusado do desvio de verba quanto ao exercício do mandato. Isso está certo ou errado? Errado. Isso, inclusive, está errado, mesmo que aqui se trate do presidente da República e mesmo que se trate da Advocacia Geral da União, que tem uma lei, a Lei 9.028, que permite, nesse caso, a ideia de representação de agente público para a defesa de atos por ele praticados. Se ele está sendo acusado de desvio de verba pública quando do exercício do mandato, nesse caso, não compete à advocacia pública proceder à defesa do chefe do Poder Executivo. Isso está errado, ainda que se trate de advocacia pública federal e ainda que se trate da aplicação da Lei 9.028 da Advocacia Geral da União. É direito do advogado examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, não podendo ser impedido de exercitar seu mister, independentemente da vara, câmara ou sessão que estiver tramitando? Isso aqui está equivocado. O artigo 107, nesse caso, diz o seguinte, que é direito do advogado examinar em cartório de fórum e secretaria, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurado a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo nas hipóteses de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Então, está aqui, nesse caso, a situação em que você encontra o erro do item 2. Quando fala em autos de qualquer processo e não estabelece a exceção. 3. Após expirado o prazo, o advogado público será intimado para devolver o processo no prazo de 3 dias, sob pena de aplicação de multa, se for o caso, ao agente público responsável pelo ato. Esse inciso 3 está correto. Vamos lá. O inciso 3 diz assim, os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora do cartório e incorrerá em multa. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Então, aqui, esse é um dos casos bem excepcionais do Código de Processo Civil em que a multa se aplica ao advogado mesmo, ao agente público responsável pelo ato, na pessoa dele e não da fazenda. O que eu preciso que você perceba é o seguinte: isso aqui não autoriza a ser utilizado como forma, digamos, analógica. Isso aqui não serve para aplicação analógica às hipóteses em que o advogado ele pratica atos no processo e ele, nesse caso, não consegue demonstrar cumprimentos de tutelas provisórias proferidas nos autos, quando a prática do ato no mundo dos fatos não depende dele, mas depende, por exemplo, de um gestor, de um administrador. Por exemplo, se o juiz, nesse caso, ele estabelece o cumprimento de uma tutela provisória para entrega de um determinado medicamento, e esse medicamento não é entregue, o advogado ele pode ser, nesse caso, multado ou ele pode ser, de alguma forma, penalizado pela ausência de entrega do medicamento? A resposta é não, mas depende. Como? O advogado precisa comprovar em juízo que ele fez o seu papel no sentido de pegar aquela decisão, transformar aquela decisão, e preste atenção no que eu vou dizer agora, num parecer de força executória. O que é parecer de força executória? Parecer de força executória é um parecer que você faz, administrativamente falando, dizendo para a autoridade administrativa que aquela decisão que você está encaminhando, ela tem força, ela tem eficácia e ela precisa ser cumprida. Parecer de força executória negativo é quando você faz um parecer de força executória dizendo que aquela decisão, embora ela exista, existe um agravo de instrumento onde a gente conseguiu um efeito suspensivo e aquela decisão não precisa ser cumprida porque ela está com seus efeitos suspensos, ou por um agravo de instrumento, ou por uma reclamação, ou por uma, digamos, suspensão de segurança. Quando você faz um parecer de força executória e encaminha para a administração para o cumprimento da decisão, a sua responsabilidade no feito do que diz respeito ao cumprimento daquela tutela acabou enquanto advogado.
Então, quando, por exemplo, o juiz questionar o cumprimento e você não conseguir demonstrar porque a administração não cumpriu, você vai dizer: excelência, a minha parte eu fiz. O que é que eu fiz? Fiz um parecer de força executória, mandei para a autoridade administrativa, ela não cumpriu, eu não sou gestor, eu sou procurador, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o cumprimento do ato. Mas você pode ser responsabilizado se você não conseguir demonstrar ao juiz que você tomou as cautelas necessárias para comunicar devidamente, sem dúvidas, e o parecer de força executória serve para isso, ao Poder Executivo, à administração, ao gestor, para o cumprimento da decisão judicial. Então eu trouxe essa questão para fazer justamente esse contraponto no que diz respeito aqui a uma rara possibilidade em que a multa aplicada é para a pessoa do advogado e não para o ente. Então o item 3 está correto. Não é admissível a responsabilização regressiva do membro da advocacia pública no exercício das funções. É admissível, então apenas o 3 está correto, letra B. Aqui, ó, o artigo 184. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções.